Converso agora aqui no Conversa com o Especialista do Portal Mais Sul. Nós estamos ao vivo também no ar através do YouTube para falar sobre saúde, prevenção, tratamentos e também o tema de hoje nós vamos falar sobre uma situação que acontece, é até relativamente comum, mas que quando acontece muitas pessoas levam um susto, principalmente quem acaba percebendo, acaba observando essa situação, que são os desmaios, as chamadas síncopes. Para isso, o nosso convidado de hoje é o médico neurologista, Dr. Fernando Topanotti. Dr. Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer conversar com vocês hoje. Doutor, síncope e desmaio é a mesma coisa? Como é que funciona? De que forma que a neurologia define essa condição? Sim. Consideramos a síncope seria mais ou menos o termo médico para desmaio, né? É a perda transitória da consciência, ou seja, perder a consciência, o desligar, como as pessoas falam, por alguns segundos. E a síncope, ou o desmaio, ela não é em si uma doença, ela é um sintoma que pode falar sobre várias doenças que podem estar por trás disso. Como é que ocorre um desmaio? A pessoa, na maioria dos casos que está desmaiando, ela percebe que algo está acontecendo de errado, percebe que vai desmaiar? Como é que é essa situação? Sim, isso é muito variável dependendo da causa. O mais comum que a gente vê no dia a dia é a síncope vasovagal, ou seja, a pessoa sente um mal-estar e vai desligando aos poucos, começa com suador, começa às vezes com algumas palpitações, começa a sentir que vai passar mal e vai apagando. Geralmente isso ocorre mais por uma falha, uma redução do fluxo de sangue no cérebro, seja porque o coração, num susto, bateu de uma forma incorreta, ou outra causa também que acontece, e é muito parecido, é a hipoglicemia, quando baixa a glicose e a pessoa desmaia, principalmente em quem tem diabetes e usa insulina, usa algum remédio, às vezes esse é um problema que pode ocorrer. Para quem nunca desmaiou, muitas vezes pode ter curiosidade sobre o que o paciente que desmaiou sente naquele momento em que perdeu a consciência. É possível a gente explicar para quem nunca desmaiou como é que é, se o paciente sente como se estivesse dormindo, se ele apaga totalmente? Como é que é essa situação, doutor? Sim. Nesse caso, mais comum, que é da vasovagal, a pessoa sente um mal-estar, sente que vai se desligar, é muito comum ter um relato de enjoo, de vômito e uma sensação de frio, né? Esse é o mais comum. E isso, depois que a pessoa acorda, ainda persiste por alguns minutos, esse mal-estar, esse desconforto. Então, é um pouco de enjoo, um pouquinho de dor de cabeça pode ocorrer. Esse é o quadro mais comum, mais típico. Algumas pessoas podem desmaiar, por exemplo, porque tem uma arritmia do coração, um problema mais sério. Então, é a pessoa que, sem nenhum sinal, ela simplesmente apaga e cai, sem nada ter acontecido de diferente. E uma coisa que a gente precisa diferenciar também são as pessoas que têm crise convulsiva, que não é só um desligar e amolecer o corpo. Pode acontecer isso, pode vir acordar com uma confusão, pode durar um pouco mais de tempo, pode vir com algum movimento involuntário do braço, da perna, perda de urina, perda de fezes. Isso pode acontecer mais nos quadros neurológicos até. Mas, bom, é muito variável. No quadro mais comum, que é esse da vasovagal, por exemplo, a pessoa tem uma desregulação do batimento do coração. As principais causas para isso são o calor, o medo ou a dor e o nervosismo. Então, um exemplo grosseiro, a pessoa bateu o carro, ficou nervosa por conta disso, ou aconteceu uma coisa muito ruim, ficou nervosa, daqui a pouco passa mal e desliga por alguns segundos. Ou viu sangue, é muito comum em laboratório, né? Vai tirar sangue, vê o sangue, ou durante na hora que vai colocar a agulha, fica com medo, desmaia. Isso é bem clássico e geralmente essa não tem tanto problema. Geralmente essa não quer dizer uma doença mais grave, embora se seja muito frequente, em alguns casos, existe indicação de tratamento com medicamento ou com até alguns tipos de procedimento mais invasivo. Sobre a situação depois de um desmaio, quem está próximo àquela pessoa que desmaiou, o que a pessoa deve fazer para ajudar o paciente e o que jamais deve fazer, doutor? Certo. Bom,
primeira coisa a diferenciar entre um desmaio é uma parada cardíaca, porque o começo é muito parecido, né? Então, a pessoa perdeu a consciência, caiu. Primeira coisa é checar se está respirando, porque mesmo no desmaio a pessoa respira, e checar se tem batimento cardíaco, né? Que é outra coisa um pouco mais difícil. Geralmente a gente acaba mexendo na jugular, mas se não tiver uma familiaridade com isso, checa se está respirando. Não está respirando, chama. Não chamou, primeira coisa, chama um SAMU, chama um auxílio de profissional de saúde, porque pode ser uma parada cardíaca caso a pessoa não acorde. Mas se a pessoa caiu, está respirando, já está começando a acordar, porque na síncope dura poucos segundos em geral, o negócio é virar a pessoa de lado, para se ela vomitar, não aspirar, não acabar indo para o pulmão, que pode ser uma complicação muito mais grave do que a própria desmaio, e jamais colocar nada na boca. Por quê? Se a pessoa não está consciente, ou ela pode se engasgar com o que vai para a boca, ou ela pode, no caso de ser uma crise convulsiva que não foi reconhecida, pode morder, pode machucar a mão de quem está colocando, enfim. E a pessoa não vai engolir a língua, isso é um mito, isso não existe, né? Então, a regra geral, vira de lado, cuida para a pessoa não se machucar, se está respirando e está acordando, espera alguns segundos, pode ir para o hospital, se for o caso, se não for algo recorrente ou que não se saiba a causa. E se não está respirando, chamar ajuda, chamar o SAMU, porque ninguém consegue ajudar uma pessoa grave ou em parada cardíaca sem auxílio. Sobre esse mito, doutor, de engolir a língua é um assunto interessante de a gente abordar, porque muitas pessoas, quando percebem que outra desmaiou, dizem para alguém buscar algo com cheiro muito forte, por exemplo, um vinagre, ou para jogar água no rosto da pessoa. Isso tem algum fundo de verdade? O que é mito nessa toda essa situação? Não, nenhum desses tem nenhum fundo de verdade, não deve ser colocado, não deve ser encorajado, né? Além de não ajudar, provavelmente pode trazer algum prejuízo ou fazer mal de alguma forma. O que poderia ocorrer? Pacientes com diabetes que tenham, geralmente o paciente que tem diabetes e faz hipoglicemia é o que usa insulina, então ele tem aquele aparelhinho em casa. Poderia medir o diabetes, se não está baixo, né? Primeira coisa a se pensar. E se o diabetes estiver baixo, sim, pode dar, assim que a pessoa acordar, dar algum tipo de alimento com um pouquinho mais de caloria, não precisa também ser um chocolate e uma colher de açúcar, mas dar algum tipo de alimento para a pessoa comer, que seja fácil de engolir, até chegar numa avaliação mais adequada. Sobre a diabetes, que é uma doença muito comum, né, doutor? É possível estabelecer, pelo menos na maior parte dos casos, um índice glicêmico que a pessoa, medindo, ainda consciente, possa ficar em alerta para evitar um desmaio? Sim. Em geral, as hipoglicemias sintomáticas, ou seja, quando a pessoa acaba desmaiando, são com glicoses abaixo de 60, mas na prática a gente vê 30, 20, 15, isso seria muito baixo. Claro que algumas pessoas com diabetes de longo período, muitos anos ou descompensados, podem ter sintomas de glicose baixa ali com 80, porque o corpo se adaptou àquilo, mas são as exceções. A maioria vai ter com menos de 50, por exemplo. Outra situação, aí sim acredito que seja verdade, doutor Fernando, é que é possível sim você desmaiar por um susto, você recebeu de repente a notícia de um falecimento, de um amigo, de um familiar, ou mesmo desmaiar por uma dor muito forte, né? Sim, esse é o mais comum, aquele quadro do vasovagal. A pessoa desmaia porque por algum motivo no susto, o coração para de bater, faz uma coisa que é uma assistolia, nem sempre isso é uma doença grave, né? Mas claro que precisa ser avaliado, mas o coração ele para de bater por alguns segundos. Isso faz com que o sangue não chegue no cérebro e ele desligue. Uma alternativa, quando a pessoa já tem isso, e uma pessoa propensa a desmaiar e ter esses sintomas, se puder evitar, quando for dar uma informação para essa pessoa, dá para ela sentada, senta, se sentir que vai desmaiar, deita para não precisar desmaiar. São algumas alternativas. Mas é muito comum isso, principalmente em ambientes de hospital e ambientes de saúde. A gente vê com frequência quase diária e nem sempre é uma doença ruim. É um sintoma de que a pessoa tem esse tipo de alteração, né? Enfim.
Mesmo quem nunca teve, numa emoção muito forte, pode ter. Qualquer pessoa está propensa a isso. Da mesma forma, numa dor física, né, doutor? Por exemplo, doenças, vamos citar aqui um câncer que provoca muita dor, uma cólica renal, que também é uma doença conhecida que por provocar dores intensas, ou mesmo um ferimento, né, doutor? Como é que é toda essa situação da dor? Sim, a dor desencadeia o mesmo sintoma de bloquear o coração. A nossa reação quando tem uma dor ou um momento de agressividade, um risco, é de fazer a nossa reação de luta ou fuga. Ou seja, o corpo tende a aumentar a frequência do coração, aumentar a pressão para a gente se preparar para a batalha. Isso é algo muito primitivo, né? Mas em algumas pessoas o coração faz o contrário. Tem as pessoas que quando estão atravessando a rua, o caminhão está vindo, a pessoa corre, e tem algumas pessoas que travam pelo susto. Claro que são coisas um pouco diferentes, mas seria um equivalente a isso. O coração, ao invés de subir, ele dá uma travada. E não consegue responder de forma adequada. O senhor disse, doutor, para quando for dar uma notícia mais impactante para uma pessoa que até é propensa a ter desmaios, pedir para que ela sente ou mesmo deite. A posição que a pessoa está pode evitar que ela desmaie, ou é para evitar, por exemplo, um impacto, para evitar um ferimento durante a queda, qualquer coisa nesse sentido? Sim, são ambas as coisas. Uma queda dessa pode acarretar no batimento, bater a cabeça, né, fraturar ou machucar algum tipo de braço, perna, algum tipo de articulação. E o fato de deitar, quem tem aquele sintoma, vou passar mal, vou desligar. O fato de deitar melhora um pouco o fluxo de sangue no cérebro. Então pode reduzir o desmaio. Outra opção é fazer força, né? Algum tipo de força, se a pessoa tiver condições. Por exemplo, soprar a boca e fazer força para pressionar um pouquinho o tórax, o abdômen. A gente chama isso de manobra de Valsalva no termo médico. Isso também seria uma possibilidade de aumentar um pouquinho o fluxo de sangue na cabeça, caso não seja possível deitar, sei lá, tá em pé no metrô, né? Se não for possível deitar ou sentar, fica como uma alternativa que poderia reduzir a chance de perder a consciência. Quando a pessoa deve procurar imediatamente após a recuperação um médico, de preferência um neurologista, e quando que ela pode, de repente, agendar uma consulta para dali a alguns dias, doutor? Certo. Bom, os profissionais, como a síncope ela é um sintoma e não uma doença em si, ou seja, é algo que pode ocorrer com outras doenças, muitas vezes o profissional é o neurologista, ou é o cardiologista, ou no caso de diabetes, um endocrinologista, por exemplo. Então, mas, regra geral, sintomas muito frequentes, um desmaio sem nenhuma causa, a pessoa desmaiar sentada, sem nem algo que avise que ela vai desmaiar, ou um desmaio prolongado, em que o corpo tem algum movimento de ficar contraindo, fechando, babando, perder urina, perder fezes. Isso são sintomas de que deve ser avaliado, talvez até no primeiro momento, em emergência, né? Para afastar problemas cardíacos, principalmente, e alguns problemas neurológicos. Mas a pessoa que tem isso com frequência, que teve isso frente a um susto ou a uma dor, claro que se a dor não requiser um tratamento específico, né? Poderia marcar ambulatorialmente e verificar com o tempo, assim. Mas, claro, se é algo que está acontecendo e está sendo frequente, tem que ser investigado. Até porque, mesmo sendo a vasovagal, muitas vezes a gente precisa tratar para que a pessoa não fique desmaiando e correndo risco de se machucar, e além de todo o outro prejuízo social que a pessoa pode ter. E pode ainda provocar um acidente, né, doutor? Por exemplo, alguém que está dirigindo, ainda que sentado seja mais improvável acontecer um desmaio, a pessoa pode bater o carro, pode se envolver numa situação ainda mais grave do que a própria doença e o desmaio. Sim, sim. E acaba prejudicando até terceiras pessoas, né? Outras pessoas. E outra que, assim, né? Um desmaio, por exemplo, dirigindo, chama muito a atenção, porque não era o momento para ocorrer. Um desmaio durante uma atividade, durante o exercício, um desmaio junto com dor no peito, são situações que requerem uma avaliação mais precisa e talvez mais urgente. Falamos das principais causas das doenças mais comuns, mas existem outros problemas de saúde, doutor, que podem provocar um desmaio, por exemplo, alguma situação mais grave, um câncer, um tumor que a pessoa desconhece, cerebral, algo nesse sentido? Sim, existe um tipo de crise convulsiva, que é uma crise atônica, a pessoa perde
as forças do músculo. Isso é uma crise convulsiva, não é um desmaio, mas é muito parecido para quem olha com um desmaio. Isso pode ocorrer em pessoas que têm epilepsia, em pessoas que usam alguns tipos de medicação. Outras doenças, por exemplo, uns bloqueios cardíacos, né, em que a frequência do coração fica muito baixa, a pessoa fica desmaiando porque a frequência está muito baixa. Ou pessoas que tomam remédio para pressão alta, às vezes numa dose um pouco mais alta do que o adequado para ela, e isso pode mudar, às vezes a dose que a pessoa usa hoje não é a dose que ela vai usar daqui 5 anos, por exemplo. Então, mesmo remédios de longo período podem fazer isso depois de um tempo de uso. São as mais variadas causas. O desmaio, muitas vezes é um desafio no consultório, porque pode ser muita coisa, né? Problemas de tireoide podem estar associados também à desautonomia. O diabético de longa data tem uma coisa que pode participar de uma situação chamada desautonomia do diabético, em que o corpo perde um pouquinho a coordenação, assim como um paciente com doença de Parkinson, por exemplo. E muitas vezes o desmaio pode ser efeito colateral de remédio, principalmente aquele que ocorre à noite. A pessoa levantou rápido para ir no banheiro, caiu. Isso tem uma grande chance de estar associado a algum remédio, esses remédios para dormir, ou alguns remédios muito básicos que a gente usa hoje no dia a dia, até remédios de próstata, por exemplo, podem dar desmaio e às vezes o tratamento requer uma redução de dose ou uma troca de medicamento. Sobre os medicamentos, é muito comum que as pessoas se automediquem e também que combinem medicamentos que por si só não provocariam nenhum efeito colateral, mas quando combinados, por exemplo, até com remédios de venda livre, uma dipirona, um paracetamol, podem desencadear vários sintomas, né? Com os desmaios também existe isso, doutor? Sim, também tem. Principalmente alguns remédios para o coração, né? Minha pressão estava alta, eu aumentei esse remédio, que era um remédio para pressão, mas talvez aquele remédio era um remédio que bloqueava o coração e não era aquele remédio que tinha que aumentar. Isso é frequente. Outra coisa é aumentar, por exemplo, para pressão a gente usa os diuréticos. O diurético está associado a algumas quedas, existem alguns estudos mostrando isso. Mas também é um remédio dos melhores para pressão, e que mais reduz o risco de infarto, de AVC. Então, depende, é muito variável, cada avaliação tem que ser única e cada conduta varia, né? 10 pacientes que chegam com desmaio no consultório podem ser com 10 condutas diferentes e todas estarem corretas, depende muito da avaliação. Muito comum de paciente cair ou ter dificuldade de caminhada é usar remédios para tontura contínua, sem indicação. Né, sinarizina, flunarizina, são remédios que se usam com muita frequência e estão associados à queda e alguns desmaios, né, que podem ser confundidos com desmaio. Na verdade, é um efeito colateral de um remédio considerado inocente, né, e a gente acaba não percebendo. Remédios para dormir também podem fazer isso. Outra situação que acredito seja comum, assim como em várias outras especialidades, na neurologia também deve ser, são os chás, né? Que o vizinho, que o parente indicou para aquela pessoa, a pessoa não preparou do jeito certo, ou não sabe o que está tomando, mesmo as plantas que a pessoa coletou e preparou. Tem alguma planta, alguma substância que pode também afetar neurologicamente e provocar uma síncope? Em específico, esses chás mais caseiros, naturais, acabam não sendo tão prejudiciais, mas a grande questão é por que está tomando esse chá, né? Se foi preparar algum chá, está com alguma coisa por trás, então pode ter alguma doença escondida ali que não está diagnosticada ou manejada. Claro que tem alguns chás mais psicoativos, tem alguns chás mais estimulantes, né, coisas mais incomuns, assim, e que não são do dia a dia da população, que causam alucinação, esses podem causar esse tipo de sintomas, sim. Mas a maioria dos chás do dia a dia, esses compostos que as pessoas fazem em casa, não estaria diretamente associado, mas o problema é o porquê que está usando ele, né? Alguma coisa atrás está acontecendo, pode estar passando despercebido porque o chá não resolveu. Existe uma faixa etária que é mais propensa a sofrer um desmaio? Geralmente o desmaio, o vasovagal, que é esse mais comum, costuma ocorrer mais em jovens, né? Ele até de 15 até os 30, 40 anos. Os desmaios por doenças mais graves costumam ocorrer mais tardiamente. Então, lá perto de 60, 70 anos, está desmaiando, está caindo, chama muito mais atenção. É difícil começar com quadro vasovagal assim mais tarde. Então, qualquer idade está propensa a desmaiar. Né? Às vezes, muitas crianças já começam a desmaiar na infância
E isso é frequente, é um relato comum. Mas quanto maior a idade, maior a chance de ter uma doença grave por trás. Então, quanto maior a idade, mais grave pode ser a causa desse desmaio. Sobre não apenas o desmaio, doutor, mas a epilepsia, que é uma condição que em alguns casos pode ser um pouco semelhante para quem é leigo, como diferenciar? É possível também traçar um paralelo entre a epilepsia, que muitas vezes pode ser causada por luzes piscando, cores trocando de uma forma muito rápida em um jogo, em um filme, qualquer coisa assim, provocando também um desmaio? Sim. As crises convulsivas, elas ocorrem mais, principais desencadeantes, né? Excesso de estímulo visual, né? Luzes piscantes, a luz de balada, a privação do sono, e claro, né? Quem já tem epilepsia, o não tomar o remédio é a principal causa de crise. Mas pode ser desencadeantes. Estresse também e algumas outras doenças, né? AVC pode causar epilepsia depois, tumores cerebrais, enfim. Geralmente, na crise convulsiva, a pessoa tem mais movimentos. Ela acaba... ela desmaia, fica mais tempo desacordada, aí pode ter uma perda de urina, uma perda de fezes, e ficar, às vezes, com algum movimento de contração, ou, por exemplo, uma pálpebra mexendo. Isso é mais típico de crise convulsiva. Embora tenha algumas crises que a pessoa simplesmente apaga e desliga e dura poucos segundos, isso é menos comum. A diferenciação requer uma conversa, né, ampla e tentar entender o que está acontecendo naquele momento que o paciente teve isso. A crise convulsiva, em geral, ela é mais grave, mas acaba se confundindo. E existe, inclusive, uma situação chamada síncope convulsiva, que é uma síncope, só que olhando parece uma crise convulsiva. Tem um trabalho antigo, com alguns vídeos mostrando pessoas saudáveis induzindo desmaio nelas e olhando assim até para o neurologista, isso é uma crise convulsiva. Então a gente acaba se confundindo, muitas vezes lança mão de exames para tirar as dúvidas, até porque o diagnóstico de epilepsia e usar uma medicação sem necessidade por longo tempo não é adequado. A gente tem que ter o máximo de certeza possível antes de prescrever uma medicação dessa. Doutor Fernando, nos casos em que os desmaios acabam se tornando até parte da rotina, acabam se tornando comuns até para quem convive no trabalho ou na família com aquele paciente, qual é o tratamento? É medicamentoso apenas? Existem procedimentos que podem ser feitos para evitar um novo desmaio? Como é que é toda essa situação? Sim. A primeira grande pergunta é o que está causando esse desmaio? Né? E se eu vou tratar a causa, não vou tratar o desmaio. Por exemplo, se desmaia porque é vasovagal. Algumas técnicas, não precisa de remédio muitas vezes, algumas técnicas, quando for se sentir mal, faz isso, toma mais água, se mantém mais hidratado, mantém o controle de saúde melhor. Se for medicamento, é o ajuste de medicamento, sendo crises convulsivas, a gente vai tratar a crise, mas o principal é tratar a doença de base. O desmaio melhora por consequência. Nós estamos agora passando finalmente pela pandemia da Covid-19, os casos diminuindo, mas muitas pessoas que tiveram a doença enfrentam e ainda estão enfrentando sequelas, ainda tiveram problemas de longo prazo. Pode-se perceber, o senhor e os seus colegas da especialidade, um aumento na frequência de desmaios de pacientes que tiveram Covid? Sim, eu tenho recebido bastante queixa no consultório, com seriedade. Claro, é algo recente, não vi, ou pelo menos não tenho conhecimento de um estudo específico quanto a isso, mas na prática do dia a dia, sim. Uma das principais queixas é o cansaço que fica depois do Covid, a dor de cabeça, o conjunto do mal-estar, né, de dor de cabeça, cansaço, perda de memória, e acaba ocorrendo alguns desmaios. Outra coisa é que foi um período muito traumático para muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam seus familiares, ou mesmo que não tenham perdido, acabaram sofrendo muito com a pandemia, e isso acaba prejudicando, sendo que a depressão, o uso de antidepressivos aumentou, e alguns antidepressivos também fazem desmaio. Então, tudo leva a um aumento dessa queixa no consultório. O que vai ser no futuro dos pacientes com Covid, eu imagino que vão se recuperar e que deva melhorar com o passar de um tempo, né? Tem o Covid longo, tem alguns sintomas mais persistentes. Mas, de qualquer forma, tem que ser avaliado. É uma doença relativamente nova, né? Claro, tem
tem 2 anos aí já que estamos sendo acometidos, mas para a medicina é algo novo. Então, muitas coisas a gente ainda vai aprender com a pandemia. Em relação a sintomas mais psicológicos ou mesmo psiquiátricos, o senhor citou a depressão, mas tem também o transtorno de ansiedade generalizada, que é muito comum nas pessoas, agora com a pandemia, como o senhor citou, se tornou ainda mais frequente. É possível a pessoa em uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico também sofrer um desmaio? Sim, é possível e é bem comum que isso ocorra. Né? O pânico é uma situação em que a pessoa perde o controle dos sentimentos dela. Acaba respirando rápido, é uma situação de estresse, o coração pode não reagir muito bem a isso e acabar causando desmaio. Existem algumas situações associadas à depressão e transtornos psiquiátricos em que a pessoa também pode fingir o desmaio. Muitas vezes, não seria bem a palavra fingir. Ela desmaia, mas ela não desmaiou, mas o corpo dela faz com que ela simule aquilo. Muitas vezes não é proposital, não é o paciente está querendo simular, por exemplo, né? E isso também acontece com algumas doenças psiquiátricas e às vezes é um desafio diferenciar isso também. Para finalizar, doutor, sobre doenças psiquiátricas, é um dos fatores que acabam também elevando o índice, os riscos de a pessoa que tem uma propensão maior a esses quadros desenvolver são também as drogas, né? As psicoativas, também a maconha, outras substâncias lícitas ou ilícitas. Essas drogas também podem facilitar, podem provocar desmaios? Sim, principalmente o álcool, porque o álcool acaba fazendo mais lesão neurológica periférica, então o consumo excessivo de álcool, além de drogas mais pesadas, né, crack, cocaína, claro, por lesão neurológica também, lesões de vasculite, por exemplo. Mas o que se vê mais no dia a dia ainda é o álcool, porque é uma substância que é vendida livre após os 18 anos, né? E a taxa de consumo de álcool excessivo na região, no Brasil em si, é muito alta. Então, o que mais nós vemos é o álcool, muitas vezes a suspensão do álcool, ou o próprio consumo de álcool veio com carência de algumas vitaminas, né? Tiamina, vitamina B12, e esses são sintomas que podem desencadear os desmaios. Doutor Fernando Topanotti, neurologista, muito obrigado pelas informações bastante esclarecedoras, um assunto com certeza muito complexo, mas que o senhor conseguiu explicar de uma forma bastante didática para a nossa audiência aqui no Conversa com o Especialista. Para quem ainda ficou com alguma dúvida, como é que encontra o senhor nas redes sociais, ou mesmo quem sofre de desmaios e precisa também marcar uma consulta? Certo, eu atendo na Aura Neurologia, fica aqui no edifício do Evile, próximo ao Hospital São José. E na rede social pode me encontrar por Aura Neurologia ou por fernandotopanotti.neuro, onde tem algumas informações em saúde também. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fernando Topanotti. Uma boa semana, bom trabalho ao senhor e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Igualmente a todos os ouvintes e vocês.